História de Jorge Amado. Nosso livro de leitura coletiva dessa primeira fase, será Morte de Quincas Berro d'Água. Nós iremos fazer a crítica primeiramente ao livro e depois ao filme e responder as questões da UNEB, até porque ele é um livro cobrado pela UNEB, tanto ele quanto Tenda dos Milagres, que é do próprio Jorge Amado. Geração de 30. O que foi essa geração? A gente aprende na escola que a geração de 30 foi muito importante para a crítica social, vai trazer o social para dentro da literatura. Literatura politizada, que vai trazer as questões políticas, o questionamento do nordestino, vai trazer questões de miséria, de desemprego, de tudo mais. Amadurecimento é nessa fase aí, que a literatura ela busca trazer as variações linguísticas, o modo coloquial como o nordestino fala. Vamos ter muitas características em Vidas Secas, do próprio Graciliano Ramos, e o 15, de Raquel de Queiroz. Também nós vamos ver essa característica dentro da obra de Jorge Amado. Interesse do eu no mundo, então como é que o nordestino se comporta, qual é a participação dele na sociedade e no mundo. Intimismo e espiritualismo, no caso de Jorge, a gente vai ver muito a religião do candomblé como espiritualismo, como crença religiosa. Questionamento da realidade, vai trazer o questionar a realidade, o porquê eu estou sofrendo, por que as autoridades não fazem isso. Então, é o questionamento do próprio nordestino. Verbo livre, poesia sintética. Então, é uma poesia voltada mais para o sintético e também para os versos livres, a forma como o autor ele bem entender na forma de falar. No caso da prosa, a gente vai ver as variações linguísticas dentro dessa linguagem. Contexto histórico. Nessa fase, podemos encontrar a Revolução de 30, de Getúlio Vargas, Revolução Constitucionalista, que foi graças a Getúlio, que criou a Constituição, criou as leis trabalhistas, algumas normas, o Terceiro Reich de Hitler, Segunda Guerra Mundial também, Guerra Civil Espanhola, que foi trabalhada lá pelas artes com Pablo Picasso, bombas atômicas, que nós temos Bomba de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, em forma de poema. Então, é essa a situação que o Brasil estava passando. Jorge Amado. Jorge Amado foi jornalista, um dos maiores representantes da literatura brasileira modernista, com obras marcadas pelo regionalismo e denúncia social. Foi o quinto ocupante da cadeira 23, sendo o primeiro ocupante dessa cadeira da Academia Brasileira de Letras foi Machado de Assis. Ele chegou lá em 1961 e, além disso, recebeu vários prêmios, como destaque a Prêmio Camões, de 94, e Prêmio Jabuti, de 59 a 95, e 95, perdão. Então, foi nesse período aí que ele ganhou a Prêmio Jabuti, que é para a literatura do infanto juvenil. Então, ele também falou, escreveu para a linguagem mais jovial, mais simples. Constituição de 1988. O que Jorge tinha a ver com a Constituição de 88? Ele criou um artigo que foi levado à tona na Constituição, que é o artigo 4, na qual ele diz: é inviável a liberdade de consciência e de crença, sendo considerado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, é essa fase aí de Jorge que ele vai trazer a religião. Ele vai trazer o candomblé como parte da religião, que o candomblé naquela época era visto de forma diferenciada, era visto de forma bem preconceituosa. Então, é essa fase aí que Jorge vai trazer a liberdade religiosa, o pluralismo religioso. E próprio Jorge Amado era devoto da religião do candomblé. Ele fez diversas novelas, minisséries e até filmes baseados em sua obra, como Gabriela, Calvo Canela, Capitães da Areia, Tieta, entre outros. Então, o mundo de Jorge foi para dentro também da dramaturgia. Característica: ele vai trazer o ciclo do cacau, ele vai trazer também o rural e o popular dentro de sua obra, coronelismo, sensualismo, humor e sua principal obra é Capitães da Areia. Tieta do Agreste. Então, é uma obra muito trabalhada. Ela vai trazer o humor, também vai trazer a crítica social
e também vai trazer as liberdades religiosas, como é característica de Jorge. Humilhada, ela sai de São Paulo, ela sai do Agreste para ir para São Paulo. Depois de 25 anos que se passa, Tieta volta ao Agreste, até porque seu pai ele era muito rígido, então a Tieta ela era uma mulher que tinha uma característica de sensual, uma mulher bonita, uma mulher perfeita, que era cobiçada pelos jovens daquela época, até pelos os idosos e os adultos do Agreste. Então, o pai não gostava disso e expulsou Tieta do Agreste. Logo em seguida, depois que passa 25 anos, Tieta volta para o Agreste. Quando ela volta, ela se depara lá com a missa de sétimo dia para ela. Quando ela vai analisar, quando ela vai ver que a missa era para ela, ela diz: eu sou Tieta, eu voltei para ficar. Então ela traz uma grande transformação. Ela vai mexer com todo mundo, ela vai mexer com o coronel, ela vai mexer com a sua irmã, que era católica, que era uma beata, né, muito devota, e vai trazer as características de cada um. Vai trazer a fase aí de todas as partes de próprio Jorge Amado. Ela interrompe a celebração, chamada a atenção para a igreja e desfaz o mal-entendido. Tieta diz que vai ficar e muda a rotina dos moradores da cidade. Ela vai trazer eletricidade, ela vai trazer melhorias. Então é uma parte de ênfase da obra de Jorge. E ela ganhou a interpretação por Beth Farias na novela que foi estreada pela Rede Globo. Gabriela Cravo e Canela. Então, a Gabriela Cravo e Canela é uma das suas maiores obras e a mulher mais cobiçada das obras de Jorge. E até ele disse até em entrevista pela TV Cultura que sua predileta era a Gabriela. De muitas e muitas, ele não tinha uma predileta em si, mas ele admirava muito Gabriela, pela coragem e pelo espírito livre. Então, Gabriela, ela vinda do Agreste, né? Ela vem do Agreste, que também é uma cidade lá de Tieta, e chega em Ilhéus em 1925. Lembrando que Ilhéus é uma cidade da onde Jorge nasceu, então ele vai trazer bastante para dentro de suas obras. É levada ao mercado dos escravos. De lá ela conhece o árabe Nansib, que é o dono do bar, e ela começa a trabalhar nesse bar como cozinheira, e ele acaba se apaixonando por ela. Eles se casam. Não era tarde, porém descobriram que ela tem a cor da canela e o cheiro do cravo. Então, por isso, Gabriela Cravo e Canela. Depois do casamento de Nansib com Gabriela, ele quer que ela seja uma mulher de dentro de casa, uma mulher burguesa, uma mulher que tenha sua responsabilidade como dona de casa, como casamento. Só que ela não consegue ter uma vida assim porque o espírito dela é livre e é rústico ao mesmo tempo. No entanto, não se deixa subjugar, ela não se deixa ser submissa ao marido, que é o Nansib. Só que o Nansib um dia acaba flagrando a própria Gabriela com Antônio Bastos e manda anular imediatamente o casamento com Gabriela. Então ela é uma mulher que vai ser trazida dentro da obra de Jorge como uma mulher pura, como uma mulher guerreira, como uma mulher que é própria nordestina, né, a mulata, como ele mesmo diz em sua obra. Dona Flor e seus ex-maridos. Dona Flor, ela teve uma minissérie que foi estrada pela Rede Globo, mas ela também ganhou um filme recentemente, em 2011, que teve na parte lá da interpretação pela própria Juliana Paz, que fez Gabriela na sua segunda versão. Então, a história da obra é de uma viúva, ela era casada com o Vadinho morre no meio do carnaval, e ela se casa novamente. Só que ela se casa com um farmacêutico, um burguês, um patriarcal, um homem certo e rígido. Só que ela tem suas necessidades, ela ainda tem suas necessidades carnais. E no meio dessa história toda aparece uma visão do Vadinho. Vadinho, ele sempre, em todo momento da história, até irônica, essa parte aí de Jorge, que ele vai aparecer sempre como homem nu. E ela vai satisfazer as necessidades com o Vadinho, necessidades carnais. Só que depois ela pede, no meio do terreiro, né, uma cerimônia do candomblé, no meio do terreiro, ela pede para se livrar de Vadinho e ficar somente com seu marido.
E isso acontece de forma bem clara na obra. Então, é uma obra bem ironizada, uma obra que vai trazer também a religião, como eu já falei, a mulher sensual, a baiana, a mulata, e justamente igual a Gabriela, Dona Flor é cozinheira, é dona de uma cozinha lá, faz os doces da cidade. Mulheres de Areia ganhou um remake de uma Mulher de Areia bem antiga, e agora ela tem uma versão mais recente da Rede Globo, na qual ele criou, baseado na obra do próprio Jorge Amado. Mulheres de Areia é interpretado como um trio amoroso entre Ruth, Raquel e Marcos. Ruth era uma mulher doce, uma mulher ingênua, e Raquel já era uma mulher mais espontânea, mais vaidosa, gostava muito de se arrumar, de se vestir, de encantar os homens. E Ruth e Raquel são gêmeas. Só que aí houve uma confusão, o Marcos ele confunde a Ruth com a Raquel a todo momento, e a Raquel some, e Ruth assume o lugar, então tem esse drama todo em cima do romance. Mas é um romance que vai trazer os marginalizados, tem um da Lua que tem problemas mentais, que vai ser o excluído socialmente, então vai trazer todas as características dentro da obra de Jorge. Capitães de Areia ganhou um filme em 2011, na qual a gente também vai estudar sobre, então não vou me debater muito sobre ele, mas vai trazer violência, liberdade religiosa, vai trazer todas as características de Jorge para dentro de sua obra. Ele vai falar principalmente uma crítica social aos meninos de rua, aos meninos de abandono, que estão em abandono extremo, que é o caso dos Capitães da Areia. Vai ser um momento assim que a gente vai trabalhar, porque é um vestibular trazido, é uma obra trazida para o vestibular específico da UFBA. Morte de Quincas Berro d'Água, nossa leitura coletiva, então não vou falar nada, só vou dizer que vai ter muita ironia, vai ter muita característica de Jorge. Tenda dos Milagres, ela foi criada em 1968, que faz falar sobre o próprio escritor, era Jorge, em meio à sua obra, com uma pitadinha aí de ironia. Ele vai trazer ele mesmo na forma de Pedro Arcanjo, no formato de Pedro Arcanjo, que vai ser um escritor que vai falar sobre os marginalizados. Essa obra ela é muito importante. A gente também vai estudar ela sobre o vestibular da UNEB. Então, a minha dica é: estudem bastante a questão da Bahia, das questões baianas, até porque é uma parte aí que vai ser muito trazida dentro das obras, dentro da parte da linguagem e dentro da parte da humana, e também pode ser tema da redação da UNEP. Então fica a dica, leia bastante sobre a Bahia. Leitura coletiva. A leitura coletiva temos do capítulo 1 ao 4, vai ser até sexta-feira dessa semana. A partir, vou postar esse vídeo. Então, na sexta-feira dessa mesma semana que eu postar o vídeo, a gente vai ler o capítulo 4, do 1 ao 4. Vou fazer críticas, trazer relances. Capítulo 5 ao 8 na próxima segunda-feira. E capítulo 9 ao 12 na sexta-feira. Eu sempre vou postar na segunda e na sexta-feira para a gente completar a nossa semana.